pessoal, estamos aqui com a segunda parte do vídeo Histologia 2, trabalhando agora tecidos musculares e nervosos, tá certo? Mais uma vez, pedi para vocês acompanharem aí as aulas, curtirem, dar o feedback nos comentários, para poder a gente estar sempre evoluindo e melhorando, né? Claro que a gente espera que rapidamente possamos estar voltando aí às nossas aulas presenciais, mas esse material ficará aí bastante tempo para ajudar vocês e até mesmo o pessoal que vai estar nas futuras gerações, tá certo? Então vamos retomar o nosso assunto. Tecido muscular e nervoso são os dois últimos tecidos que nós trabalharemos na histologia animal. O tecido muscular tem como função básica a contração, então contração, movimento, tudo isso é relacionado ao tecido muscular. E o tecido nervoso, que é o tecido de integração, de controle, percebe os estímulos externos, transforma isso em respostas que o nosso corpo costuma dar. Então, importantíssimo aí o tecido nervoso para o funcionamento correto das nossas atividades aí corporais, tá bom? Começando pelo tecido muscular. Então, aqui eu tenho uma célula ou fibra muscular. Vocês podem encontrar isso muito em livros, gente. A célula muscular ela é denominada de fibra, até por causa do seu formato, que é um formato alongado, né? Então, elas se unem, formando as chamadas fibras musculares. Ah, professor, isso é muito abstrato, não consigo imaginar uma fibra muscular. É só você pegar, minha gente, um pedaço de carne vermelha, ou branca, seja lá o que for, mas principalmente a carne vermelha. Você vai ver que aquilo ali é músculo, tá certo? Então, você vai ver a carne bem vermelha, isso é uma característica típica, né? Porque tem bastante mitocôndria, tem bastante reações acontecendo ali, que dá aquela característica básica a esses músculos, né? E ele usa bastante de sangue para poder funcionar, né? Ele queima muita energia. Então aqui nós temos uma fibra muscular, né? E essa fibra, gente, aqui não é uma célula só. Aqui é um conglomerado, tem várias células, tá? E aí às vezes eles chamam a unidade maior, o conjunto de várias células de fibra, e o conjunto menor, uma célula unitária de fibrila e um conjunto maior de miofibrila. Mas aí isso não precisa você memorizar tudo isso, tá? Não precisa você decorar esse monte de coisa. De novo, o que você precisa saber aqui para ter um desempenho bom, somente na UES, que cobra bastante esses assuntos de tecidos? Função do tecido e tipos celulares. Se você souber isso aí, você já sabe de bastante coisa. Então vamos começar. Característica básica do tecido muscular. As células são alongadas, denominadas de fibras, e elas têm vários núcleos, elas são células multinucleadas. Lembrando aqui que quando eu falo em célula multinucleada, está mais ligada ao tipo de tecido chamado tecido muscular estriado esquelético. Porque nós vamos ver que tem outros dois tipos, que é o estriado cardíaco, que é o coração, é o músculo do coração, e o tecido liso, que compõe partes internas de alguns órgãos, tá? Função básica do tecido muscular: contração, movimento, sustentação corporal, tudo isso é atrelado a esse tecido muscular, tá? E no interior desses tecidos existem bastante proteínas, principalmente dois tipos, que são as chamadas actina e miosina, ou proteínas contráteis, né? Elas recebem esse nome. Por quê? Porque é a actina e a miosina que vão produzir a contração muscular, que nós veremos ali mais na frente, tá? O tecido endoplasmático das células musculares ele é bem desenvolvido e recebe até um outro nome, ele é chamado de retículo sarcoplasmático ou sarcolema, às vezes, muitas vezes denominado, tá? Ou retículo sarcoplasmático, seja lá o que você queira denominar aí, mas ele está muito relacionado a isso, porque é um retículo endoplasmático bem diferenciado, porque aí tem uma síntese muito grande de proteínas. Eu tenho que produzir bastante actina e miosina para elas estarem trabalhando na contração muscular, tá certo? Vamos classificar. Os tecidos musculares, eles podem ser classificados em três grandes tipos, né? O tecido muscular estriado esquelético, que é o básico, que está preso, fixado nos ossos, no esqueleto. O tecido muscular estriado cardíaco, que é o coração, né, que está todo momento contraindo e relaxando para transportar o sangue para o nosso corpo. E o tecido muscular liso, que está nas paredes internas de alguns órgãos, tá? Por que eles recebem esses nomes de tecidos musculares estriados? Porque eles apresentam aquilo que a gente denomina de estrias. E o que são essas estrias? Na verdade, são as proteínas, a actina e miosina, que se organizam no formato de estrias transversais, né? E aí dá essa impressão de como se tivesse umas linhas transversais ao longo do músculo. Se você observar aqui, ó,
a gente tem várias linhas ao longo desse tecido. É por isso que ele é denominado tecido estriado. Se você já pegou um pedaço de carne, você vai ver que na carne vermelha você tem bastante estrias aparecendo, né? Você tem multilinha naquela carne. Aquelas linhas são as estrias, são as proteínas contráteis que estão presentes nesse tecido muscular, tá? Qual é a característica básica do tecido muscular esquelético? São células alongadas, multinucleadas, apresentam bastante microfilamentos de actina e miosina, porque são células que estão com uma contração bastante vigorosa, né, para estar movendo o nosso corpo como um todo. Estão afixadas no esqueleto e a contração é dita voluntária, porque para nós nos movermos, né, esses músculos do nosso esqueleto, em geral, nós temos que passar pelo sistema nervoso consciente, né, pela parte consciente do nosso sistema nervoso. A gente tem que planejar, nós temos que pensar esses movimentos que nós faremos, né? E aí a gente movimenta pela nossa vontade, né? O músculo da sua perna, o músculo do seu braço, ele não contrai assim sem o que você perceba, sem que você projete, né? Isso é o básico, uma característica típica de um tecido estriado esquelético, tá? O tecido estriado cardíaco, onde é que ele está situado? Coração. Une exclusivamente no coração, tá? As células, no caso deles, são células maiores, né? E elas têm junções, que são coisas que não tem no tecido esquelético, tá? No tecido esquelético elas não têm essas junções comunicantes. Elas não precisam entrar em contato diretamente, transmitir substâncias ou impulsos diretamente de uma para outra. Já no caso das células cardíacas, elas precisam dessa integração. Por quê? Porque elas contraem de maneira ritmada, de maneira sincronizada. Então, uma tem que bater na sincronia da outra. Então, tem que haver essa comunicação. Essas áreas onde há comunicação entre uma célula do tecido cardíaco e outra, a gente denomina de discos intercalares, tá? Ou junções comunicantes. Ao longo desses discos intercalares, dessas junções, há a transmissão de impulsos, né, elétricos que movimentam o nosso coração. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui na seta você está vendo, essa aqui é uma célula, ó, e aqui já é outra, e elas têm essa junção de uma com a outra, já exatamente para manter o ritmo do batimento cardíaco, tá certo? E por final, nós temos a musculatura lisa. Por que ela recebe esse nome? Porque as fibras do músculo liso, elas não se organizam de maneira transversal, elas não se organizam de maneira a formar essas linhas, né? As fibras, no caso do tecido liso, elas se organizam de maneira dispersa, nas periferias, na parte de fora, às vezes, das células, tá? E elas não são células alongadas, elas são fusiformes, né? São células mais compridinhas e não tão longas, tão finas. E aí eu encontro essa musculatura aonde? Em geral na parte interna de alguns órgãos, principalmente o intestino, que faz esses movimentos, né, para movimentar o alimento, o bolo alimentar, né, através de toda a extensão do intestino delgado e também do intestino grosso. Ao longo aqui também dessa região que nós temos aqui, esôfago, né, nós temos bastante musculatura lisa para poder promover o movimento desse alimento. Tanto o músculo estriado cardíaco como o músculo liso, eles não dependem da nossa vontade, a contração. Ela é uma contração involuntária, tá certo? Então, essa contração involuntária não depende da nossa consciência, ela acontece de maneira autônoma, sem precisar passar pela nossa consciência. Isso é importantíssimo para o funcionamento, principalmente quando nós falamos em tecido cardíaco. Porque o tecido cardíaco, o impulso nervoso para a movimentação, para a contração dele, nem é produzido pelo cérebro diretamente, né? Os impulsos elétricos, os impulsos nervosos para a contração dessas células, elas são produzidas no interior do próprio coração, né? No chamado nó sinatrial. Então, quando a gente vai, por exemplo, estudando sistema cardiovascular, nós detalharemos melhor para vocês esse nó sinatrial, como é que ele funciona. Por isso que muitas vezes nós temos as chamadas mortes encefálicas, né? Que acontece quando o cérebro deixa de operar, mas o coração continua batendo. Exatamente por isso. Porque os impulsos que movimentam as células cardíacas não vêm diretamente do cérebro. Não tem regulação direta, né, do cérebro. Tem regulação? Tem, mas não é direta, não depende diretamente. Ela é autônoma de certa maneira, tá bom? Então aqui, gente, são alguns detalhes dos nossos 3 tipos de tecido muscular. O esquelético, o cardíaco e o liso, tá?
E para nós terminarmos, nós vamos falar da contração do músculo. Como é que contrai o músculo? Ele contrai encurtando e esticando. Então a fibra muscular, a célula muscular, ela faz esse movimento. Ela estica e reduz. Tá? Então ela aumenta e diminui. Quem faz esse movimento de aumentar e diminuir são as proteínas actina e miosina que tem no interior dessas células. Então é exatamente isso que acontece. Aqui nós temos a proteína mais grossa, que é a miosina, então ela está localizada aqui nessa região, ó, no centro, e temos as proteínas menores, que são a actina, né, mais fininhas. O que acontece? Elas recebem um estímulo de cálcio liberado pelo retículo sarcoplasmático, e esse estímulo de cálcio faz com que a actina deslize em cima da miosina. Então, quando a actina desliza em cima da miosina, é esse movimento que acontece, ó. Ela vai puxar a célula, ela vai encurtar a célula. Então, o que acontece? Estão aqui posicionadas nessa direção, actina e miosina. Né? A miosina no centro, a actina na periferia, né? Na parte do lado, aqui de fora. Quando tem um sinal de cálcio, o cálcio sinaliza as enzimas e elas fazem isso. Ó, elas puxam a actina em cima da miosina, até o centro. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Você tem a actina bem aqui e a miosina aqui no centro. Ó. O que vai acontecer? A actina vai ser puxada para o interior aqui, próximo à miosina. Depois que o cálcio se desliga das enzimas, o processo inverso acontece. A actina se afasta, esticando a musculatura. Então, é dessa forma que o músculo contrai. Eles deslizam a actina e miosina uma sobre a outra, e isso faz com que eu tenha um encurtamento do músculo. E isso promove a contração muscular. Tá? Precisa de bastante energia para que esse processo aconteça, então eu preciso de muitas mitocôndrias, bastante glicose para produzir esse momento. Aqui eu coloquei uma curiosidade para vocês, né, que, por exemplo, quando um indivíduo morre, né, passado algum tempo, ele fica extremamente duro, rígido, o músculo dele fica rígido, não, fica extremamente contraído. Por quê? Porque quando nós morremos, nós perdemos bastante cálcio de maneira rápida, né? E aí esse cálcio que estava ali ligado, que promoveu a contração, ele fica lá preso. Enquanto o cálcio estiver preso ali, ele mantém a célula contraída. Somente quando as enzimas da contração começarem a se degradar é que o músculo volta a ficar mole, né? E aí eu posso manipular aquele cadáver. Isso é o que a gente chama de rigor mortis. E até por isso os legistas conseguem estimar o horário da morte, a data da morte, baseado nisso. Né? Então é muito interessante. Tá? Próximo tecido, nervoso. O tecido nervoso ele é clássico, ele está diretamente associado ao sistema nervoso. Então quando a gente estuda um, a gente estuda de certa maneira o outro também. Função de tecido nervoso, eu falei lá no início da aula, é controle e integração dos impulsos. Então nós controlamos todas as ações através desse tecido nervoso, todas as ações do corpo, todas as respostas que esse corpo vai dar ao ambiente, tudo isso é controlado via sistema nervoso. O sistema nervoso ele é composto de dois tipos de célula. Os neurônios, que são as células base do tecido nervoso, que recebem os impulsos, transmitem as informações, e as células da glia ou da neuróglia. Essas células da glia ou neuróglia, elas são células de apoio, elas costumam apoiar os neurônios, porque o neurônio ele tem um formato tão diferenciado que está mais focado em receber e transmitir impulsos, né? Enquanto que não está muito preocupado com a questão do metabolismo, da nutrição. E aí, em geral, quem faz a nutrição deles, quem contribui, quem ajuda, que apoia os neurônios, são essas células da glia ou da neuróglia, tá? Então, os neurônios são células extremamente especializadas na captura e liberação de estímulos. São células alongadas e ramificadas. Então, aqui a gente tem um neurônio. O neurônio é dividido em três partes, digamos assim. Nós temos aqui o corpo do neurônio, né, que é onde está o núcleo, estão algumas organelas. Nós temos a cauda do neurônio, que é toda essa extensão aqui, que nós chamamos de axônio. E nós temos os prolongamentos citoplasmáticos que acontecem tanto aqui no corpo celular como no final do axônio, que são denominados de dendritos. Em geral, os dendritos eles ajudam a um neurônio se comunicar ao outro. Tá? Então é importante essa parte aí do neurônio. Tá? Se vocês observarem aqui, tem umas partezinhas em azul, como se estivesse cobrindo, como se fosse uma capa no axônio. Isso aí é o que a gente chama de bainha de mielina. Ela é uma camada de lipídios
que envolve o axônio para aumentar a capacidade de condução do impulso nervoso, para aumentar a velocidade do impulso nervoso. Então, um neurônio sem mielina, ele demora muito tempo para transmitir um impulso em comparação com um neurônio com bainha de mielina, né? Que é o que a gente chama de neurônios mielinizados e não mielinizados. Os mielinizados, eles têm uma velocidade de condução muito maior. Isso até evolutivamente falando. Então, grupos mais primitivos, mais basais de animais, são mais ricos em neurônios não mielinizados. Já os grupos mais derivados, mais novos, mais recentes, assim na escala da evolução, eles já são mais ricos em neurônios mielinizados. Então a bainha de mielina, ela ajuda aí na condução. Ela isola o axônio, permitindo que a condução seja mais rápida, tá? O tecido nervoso, ele forma dois tipos de sistema nervoso, né? O sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, e a medula, que passa aqui por dentro das vértebras, que é a medula espinal, e os nervos e gânglios, que estão espalhados ao longo de todo o corpo, que tem como função base percepção, tá? Sensorial. Aqui, como eu já tinha falado, então os neurônios se dividem em dois tipos de células, né? São os neurônios, nós já falamos ali bastante, e tem as células da glia ou gliócitos, né? E aqui a gente tem vários tipos de gliócitos. Tem a micróglia, tem um astrócito, tem um oligodendrócito, tem a célula ependimária, a célula de Schwann. Todas são células que compõem o sistema da neuróglia, ou células da glia. Cada uma tem uma função importantíssima para a sustentação dos neurônios, tá? Aqui eu coloquei só alguns exemplos. Por exemplo, o astrócito, que tem um formato de estrela, por isso que ele recebe o nome de astrócito. Ele controla o meio extracelular, então regula o pH, transporte de substâncias, tudo isso associado à função do astrócito, né? Lembrando que, como eu falei, o neurônio ele é tão diferenciado que ele o foco dele é na recepção e transmissão de informações. Então ele não se preocupa muito na regulação do seu meio externo e com o seu metabolismo. Aí já é mais função das células que estão apoiando ele, que são as células da neuróglia. Tem aqui outro exemplo aqui são os oligodendrócitos, que trabalham produzindo aquela bainha de mielina. As micróglias, que realizam a fagocitose de partículas estranhas. Então, se você perceber aqui, todas essas células que eu coloquei aí, elas estão trabalhando não para a condução do impulso nervoso, porque isso aí é função do neurônio, mas sim para apoiar, para sustentar as funções do neurônio. O nosso sistema nervoso, né, que é dividido, assim como eu já falei, né, anatomicamente falando, sistema nervoso central, que está aqui situado no nosso crânio e também dentro das nossas vértebras, e o sistema nervoso periférico, que forma os nervos e os gânglios que estão espalhados ao longo do nosso corpo. E aí tem uma diferenciação legal. O cérebro e a medula, eles são ricos em corpos celulares. Então, essa parte aqui do neurônio, ela está abundantemente no cérebro e ao longo da medula espinal. Já o sistema nervoso periférico, ele é rico nos axônios. Então, é como se no meu cérebro eu fosse rico dessa parte e nos meus nervos eu vou encontrar mais a cauda do neurônio. Então, o corpo do neurônio está situado lá no cérebro e os axônios que vão se estender do cérebro até os nervos, né? Por isso que permite essa condução de impulso nervoso tão fantástica e eficiente, tá? Então, no sistema nervoso central, cérebro e medula, ele é riquíssimo em corpos celulares. Nos nervos e gânglios, em geral, vou ter mais axônios. Lembrando que o gânglio ele é uma exceção. São corpos celulares que estão fora do sistema nervoso central, tá? Então eu vou ter os nervos riquíssimos em axônios e raramente, em algumas situações, em algumas partes do corpo, nós vamos ter esses gânglios, que são os corpos celulares fora do sistema nervoso central. Os nervos são agrupamentos de vários axônios unidos entre si e encapados por camadas de tecido conjuntivo. E essas camadas são chamadas de endoneuro, perineuro e epineuro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A camada mais externa, que envolve um grande grupo de axônios, é o epineuro. Fica nessa parte mais externa aqui. Quando eu pego um pequeno grupo de axônios, não uma unidade ali, né, um grupinho separado, ele também é envolto por outra camada. Essa camada mais interna é o perineuro. E
dentro de uma unidade única, dentro de um único axônio, ainda tem outra camada que envolve ele, que é o endoneuro. Então, aqui vocês dão para observar essa camada maior que protege vários corpos ao mesmo tempo, vários corpos não, vários axônios ao mesmo tempo, é epineuro. Já essa outra camadinha aqui, ó, que está dividindo as unidades, aqui é uma unidade, aqui é outra, aqui é outra. Essas camadas aqui são os perineuros. E essa pequeníssima camada aqui, ó, na parte interna, se vocês observarem aqui, ó, bem fininha, que está envolvendo um único axônio, é o que nós denominaremos de epineuro. Tá? São só camadas de tecido conjuntivo que envolvem aí os axônios nos nervos. Tá? E para a gente terminar, o impulso nervoso. Tá? O impulso nervoso, gente, ele é um impulso elétrico que vai se propagando de uma célula a outra. Né? Posso ter dois tipos de impulso nervoso ou de sinapses. Né? Nós vamos comentar isso depois em sistema nervoso. As sinapses químicas e as sinapses elétricas. Aqui nós vamos nos deter às sinapses elétricas. Depois nós vamos detalhar mais, quando nós estivermos falando do sistema nervoso, das sinapses químicas e elétricas de maneira mais detalhada. Mas aqui eu vou falar só de maneira geral. O impulso nervoso, ele é um impulso elétrico que vai se propagando de um neurônio a outro para levar essa informação. E ele é extremamente eficiente, porque em menos de milissegundos eu consigo perceber o estímulo externo, levar uma resposta para o meu cérebro, leva essa informação para o meu cérebro, ele processa e envia uma resposta. Um exemplo, você está com a sua mão, coloca em cima de uma superfície quente, você vai rapidamente tirar ela dali, afastar. Nesse processo que você encostou, sentiu que está quente e tirou sua mão, para a gente aqui é imperceptível, mas ali, gente, ocorreu todo esse processo. Ocorreu a percepção do estímulo externo, esse estímulo foi conduzido ao cérebro, foi integrada a informação lá, foi processada e foi enviada uma resposta de volta ali para os nervos da tua mão, fazendo com que você tivesse essa reação. Então todo esse período é o que compõe o impulso nervoso, né? Para você ver como ele é fantástico e ele é rápido, leva menos de milissegundos. E o que leva a esse impulso nervoso a se formar e a se propagar? Diferenças de cargas através da membrana plasmática. A membrana plasmática do neurônio, principalmente na região do axônio, ela tem diferenças de cargas elétricas. A parte interna, ela é mais rica em camadas negativas, ricas em potássio, então a parte interna é mais negativa, enquanto que a parte externa é mais positiva, riquíssima em sódio. Quando isso ocorre, a percepção da informação vai ter uma inversão das cargas. A parte interna vai começar a se tornar negativa, porque a parte interna que era negativa, vai se tornar positiva, porque vai abrir os canais de potássio e eles vão entrar dentro dessa célula. Os canais de potássio não, os canais de sódio, e vai liberar potássio para fora da célula. Então eu vou ter uma troca na polaridade, né? Antigamente a parte interna era negativa, depois ela vai se tornando positiva. Essa diferença de cargas, essa diferença de potencial entre as cargas é que vai fazendo com que o impulso seja conduzido através da membrana daquela célula. E essa polarização, né, essa despolarização que a gente chama, ela não é integral, ela é parcial. Então ela ocorre numa região da célula, se propaga para outra e depois retorna. Então, essa parte aqui despolarizou, passa um impulso para outra região, mas de novo ela repolariza no final. Então, aqui ela mudou a sua carga, né? Interno deixou de ser negativo, passou a ser positivo, e a parte externa deixou de ser positiva, passou a ser negativa. Mas logo depois que passa o impulso atravessa toda essa região, ela volta à sua configuração original. Interno negativo, externo positivo. Tá? Tudo isso acontece por essa integração de canais de potássio que tem na membrana, né? Canais de sódio e potássio, que reabsorvem o sódio ou libera sódio, assim como potássio, reabsorve potássio ou libera potássio. Tá? E aí isso tudo, essa despolarização das cargas aqui ao longo do axônio, é o que forma o que nós chamamos de potencial de ação, né? É todo esse processo de polarização e repolarização das células que vai passando de uma a outra é o denominado potencial de ação, né, que vai acontecer nesse processo de polarização e repolarização da membrana. E aqui, para a gente ver a curiosidade da bainha de mielina, ó, na região da bainha de mielina, o impulso
ele não atravessa, porque é lipídio abafa, né? O lipídio não conduz de maneira satisfatória o impulso elétrico. E aí o que acontece? A condução ela se torna saltatória. Então a condução ela acontece aqui, ó. Ela acontece na região sem mielina, depois só vai acontecer na outra região sem mielina, né? O impulso, o potencial de ação. Isso aqui é importante, porque eu não preciso polarizar e repolarizar o axônio todo, somente nessas regiões aqui que estão entre uma bainha e outra da mielina, né? entre uma bainha de mielina e outra. Isso aí é a chamada condução saltatória, ela não é contínua, ela não é linear, eu não preciso despolarizar o axônio inteiro, não. Eu despolarizo só nessas regiões e aí o impulso vai saltando de uma região para outra. E aí isso faz com que o impulso aconteça de maneira mais rápida e efetiva, tá? Só para a gente dar nome aos bois, cada regiãozinha dessa aqui, ó, onde ocorre o potencial de ação entre uma bainha de mielina e a outra, a gente chama ele de nódulos de Ranvier. Então, o potencial de ação ele vai acontecer ao longo dos nódulos de Ranvier, pulando uma bainha de mielina para outra. Tá? Por isso que é chamado de condução saltatória. Gente, de novo, isso aqui é mais um detalhe, é mais um incremento na nossa aula. O que eu preciso saber para responder uma questão puramente de histologia na minha avaliação OS e Enem? Função de tecido nervoso e quem são seus principais componentes. Se você captou isso aí, você conseguiu fazer bastante coisa, tá bom? Então, gente, era isso que nós tínhamos para essa aula de histologia. Espero que vocês tenham compreendido a maior parte e continue acompanhando, fazendo as atividades, participando das aulas ao vivo no Google Meet. Valeu? Então, tchau, até a próxima. Saúde, fique em casa que a quarentena não acabou. Tchau.